tempo você passa por dia rolando a tela nas redes sociais? Pode ser o TikTok, o Instagram, 30 minutos, 1 hora, 3 horas. Agora você multiplica isso por uma semana, um mês, um ano. Quanto tempo da nossa vida a gente está gastando nessa rolagem infinita? Bora falar sobre detox digital? Eu não tô falando daquele papo radical de morar no meio do mato, tacar fogo no celular, nada disso. Mas de uma coisa mais realista, mais palpável. Porque, sim, a gente tá precisando dessa limpeza mental e eu vou te mostrar o motivo. Segundo um estudo divulgado em junho de 2025, o brasileiro fica em média 9 horas por dia usando a internet. Desse total, 3 horas são usando as redes sociais. A gente só fica atrás dos filipinos e dos colombianos. O que isso significa? Que dos 365 dias do ano, nós passamos 53 dias só usando as redes sociais. Muito provavelmente vendo coisas que nem nos agregam em nada. Te causam, no mínimo, uma sensação de desconforto, de angústia. Perceber que o nosso tempo tá, assim, evaporando sem a gente nem perceber. Esse clique veio pra mim quando o meu marido me perguntou quanto tempo eu passava por dia no Instagram. E eu nunca tinha parado pra fazer essa análise. E eu descobri que eu passava, em média, 1 ou 2 horas usando. Daí ele me disse: Você tem noção de que você poderia estar fazendo coisas úteis com esse tempo? foi um baque pra mim, porque eu sempre me pegava reclamando, adivinha, de falta de tempo. É claro que muita gente acessa as redes sociais enquanto está fazendo outras coisas, como para ir voltar do trabalho ou para relaxar na hora do almoço e até quando tá fazendo o número 2. Aí você deve estar pensando, é difícil fazer outras coisas nessas situações. As pessoas não poderiam estar, sei lá, se exercitando enquanto ficam 2 horas no busão do trabalho, certo? Realmente, não dá. Mas ela poderia estar alimentando o cérebro de coisas muito mais enriquecedoras e que não geram tantos estímulos, como, por exemplo, lendo um livro. Ai, mas eu enjoo lendo no ônibus. Mas não enjoa enquanto fica mexendo no celular, né, safado? Ó, tô de olho, hein? Mas sério, você podia estar simplesmente dormindo melhor, ou até conversando com alguém que tá sentado do seu lado, olhando olho no olho, rascunhando algum projeto que já tá parado há muito tempo. E se gasta esse tempo fora do busão, pode, por exemplo, começar a fazer aquela atividade física que você diz que não tem tempo pra fazer, que faz tão bem pro seu corpo, pra sua alma e pro seu cérebro. O meu papel aqui não é te julgar, aqui é nosso espaço seguro. Eu quero aqui te ajudar a abrir os olhos pra uma coisa que eu demorei muito tempo pra enxergar e que fez muita diferença pra mim. E te falar que sim, é possível melhorar isso sem precisar radicalizar. Aí você deve estar perguntando, Ah, mas quem é você? não tem problema, eu me apresento. Oi, meus amores, eu sou a Thaís. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O canal é Baby, ainda tá começando, então se você puder deixar um like, um comentário, isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante e levar o vídeo a mais pessoas. Se você já tá gostando do vídeo até aqui, se inscreve no canal pra não perder nada do que vem por aí. Agora vamos pro que interessa? Bom, a verdade é que há muito tempo as redes sociais deixaram de ser só uma forma de entretenimento inocente e se a gente não souber usar, podem sim ferrar com a nossa cabeça. Um dia, por exemplo, eu abri o Instagram e o feed começou a me mostrar um monte de posts de homenagem a pessoas que já morreram. Às vezes pessoas jovens e tal. E eu não queria ver sobre aquilo. Eu nem conhecia aquelas pessoas e me bateu uma super bad por estar vendo conteúdo que eu nem tinha escolhido ver. Quantas vezes você pesquisa alguma coisa no Google, sei lá, um sapato, e magicamente aparecem anúncios nas redes sociais ali em meio aos outros posts de lojas de sapatos exatamente naquele estilo que você estava procurando pouco tempo atrás. E você clica e cogita comprar e às vezes até compra. O problema acontece se você começa a comprar sempre ou quase sempre que esses anúncios aparecem para você. E quantas vezes a gente não tá num dia ruim e abre as redes sociais simplesmente para se comparar com aquela pessoa que tem a vida ou o corpo que a gente sonhava ter. E começa a se cobrar e se achar um grande pedaço de bosta por não ter força de vontade suficiente ou não ser bem sucedido como todo mundo. Sendo que a verdade é que as redes sociais mostram fragmentos das vidas das pessoas. Mostram só o que as pessoas querem mostrar. É um recorte da vida. É a vida recortada e literalmente editada. Não é a vida real. Nem os corpos são reais. Mas a verdade é que a gente continua a se comparar. Tem um vídeo meu sobre o skinny talk e a volta da cultura da magreza em que eu falo bastante sobre essa questão da vida fake nas redes sociais. Eu vou deixar aqui no card
pra vocês assistirem depois, se vocês quiserem. E depois de receber um monte de informação que você não queria ou que não te fazem bem, você fecha o app se sentindo diferente de como você estava quando abriu. Se sentindo ansioso, frustrado, preocupado e vários sentimentos que fogem do prazer e do relaxamento que o seu cérebro procurava. Sim, ele mesmo, o danado do seu cérebro. É ele o responsável por você muitas vezes abrir um app sem nem perceber. Eu não sei se você já reparou, mas você vai lá, desbloqueia o celular e o seu dedo vai automaticamente no lugar do app que você mais usa. Faz esse teste. Uma vez eu apaguei um aplicativo, o Instagram, e o meu cérebro fazia o meu dedo indicador e sempre lá no lugar onde o aplicativo costumava ficar, mesmo eu já tendo deletado há alguns dias. Ou, por exemplo, quantas vezes você já abriu o celular para responder uma mensagem e quando viu, já passaram 20 minutos, 30 minutos e você nem lembrava mais por que você tinha pego o celular. E provavelmente não respondeu aquela mensagem que você abriu o celular para poder responder. Sabe por que isso acontece? Porque a gente está cada vez mais viciado em dopamina, que é um neurotransmissor do prazer. Enquanto a gente está ali mexendo no celular, nos recompensando porque o dia foi estressante, ou porque o trabalho é um saco, ou simplesmente porque você não quer pensar mais em nada hoje, o cérebro está liberando dopamina. Mas depois de um pico de dopamina, o corpo sente a necessidade de repetir aquela sensação. E o que a gente faz? Volta a fazer aquilo que nos dá a sensação de prazer. Mas o problema é que a exposição frequente a esses picos de dopamina pode levar à diminuição da sensibilidade dos receptores no cérebro e começa a exigir, então, estímulos cada vez mais intensos para a gente poder ter a mesma sensação de prazer que a gente tinha lá no início. Ou seja, se antigamente ficar 5 minutos na rede social nos fazia bem, depois de um tempo a gente precisa ficar 10, depois 20, depois 30 minutos e isso só vai se multiplicando. Bom, eu vou deixar aqui o Dr. Drauzio Varela explicar para vocês melhor, porque com certeza ele saca muito mais disso do que eu. Não tem um dia que você não pegue o celular para ficar vendo vídeos aleatórios, igualzinho está fazendo agora, não? Esse momento do dia é a sua recompensa, um presente que você dá a si mesmo por ter feito tantas outras tarefas. Que presente de grego, hein? Quando você acha que está sendo recompensado, na verdade, você está repetindo comportamentos que só te fazem mal. É que o nosso cérebro é atraído por novidades e a cada novo estímulo ele libera dopamina. Dopamina é o neurotransmissor do prazer. Por isso que esse looping de conteúdo, um atrás do outro, é tão difícil de largar. Mas pouco a pouco você não consegue mais se concentrar nas suas tarefas, nem absorver aquilo que acabou de assistir. A longo prazo surgem outros sintomas: estresse, ansiedade, cansaço mental, procrastinação, desatenção, improdutividade e um estado constante de alerta. Em vez de relaxar, você fica cada vez mais tenso. Para descansar de verdade, você precisa, primeiro, sair do piloto automático. Reconhecer que aqueles minutinhos de tela antes de dormir viram horas na sua mão. E a partir daí, fazer mudanças na sua rotina. Se você tem interesse nesse assunto, tem um livro bem legal da doutora Anna Lembke chamado Nação Dopamina, que explica tintim por tintim, com uma linguagem super fácil de entender e exemplos com casos reais sobre como nós estamos cada vez mais viciados em dopamina. E que, inclusive, existe um efeito rebote quando a sensação de bem-estar passa. Eu vou deixar o link de compra do livro na descrição do vídeo para quem tiver mais interesse sobre o tema. Bom, aí agora você deve estar pensando: Valeu, Thaisa, por tacar esse monte de informação na minha cara e agora me deixar ainda mais tenso. nada disso, meu amor. Eu vim aqui tentar te ajudar a melhorar a sua relação com as redes sociais, porque é uma coisa que eu também venho tentando. Afinal, eu tenho um trabalho normal, eu tenho um filho para cuidar, eu tenho marido, eu tenho casa, eu ainda inventei de fazer vídeo pro YouTube, eu tento fazer atividade física regularmente para me ajudar com a minha ansiedade. E a verdade é que eu tenho cada vez menos tempo livre. Ainda assim, eu me pego perdendo tempo e deixando de fazer alguma dessas coisas que são importantes pra mim, porque eu tô vendo a vida de alguém que eu nem conheço no TikTok ou no Instagram. E calma, que eu não acho que a gente também tem que odiar ou demonizar as redes sociais. Eu acho que sim, elas podem ser fontes de entretenimento e até de informação, por mais que nem sempre elas sejam confiáveis por lá, né? É sempre bom dar uma confirmada em outro lugar. Mas, enfim, a ideia é a gente retomar o controle. E
nada melhor do que o início de ano pra gente fazer planos e colocar em prática novos projetos. Então, bora colocar na lista de metas melhorar a qualidade de vida e a relação com as redes sociais? Vamos fazer um detox digital pra gente não chegar no final do ano se arrependendo por ter gasto 53 dias dos 365 dias do ano só rolando uma tela? Thaisa, mas será que faz alguma diferença prática na minha vida esse detox digital? Bom, por aqui eu percebi que tinha alguma coisa errada quando eu notei que eu não conseguia mais ver um filme ou ler um livro sem ficar impaciente, sabe? Com aquela sensação de ansiedade de que eu podia estar fazendo alguma outra coisa. Eu precisava pegar no celular e eu não relaxava fazendo essas coisas que antes me davam prazer. Então, isso me acendeu um sinal de alerta. E eu vi que tinha alguma coisa errada e que eu precisava mudar. Eu vou colocar o depoimento de algumas pessoas que fizeram uma pausa das redes sociais ou até mesmo do celular por certo período de tempo e mostrar o que elas acharam dessa experiência. Fiquei 7 dias sem ver telas nem redes sociais e isso é tudo o que eu fiz. Eu só tinha este telefone de teclas para me comunicar com minha família. Reparem no tom. Eu mesma fiz um moletom com bolsos e tudo, sem tutoriais do YouTube. Para ir à academia, literalmente, eu era tipo a garota nerd. Andava com a rotina escrita. Li este livro. Também anotei muitas coisas. Dia número 1. Me sinto normal, com um pouco de ansiedade, porque estou com muita vontade de fazer meus projetos que ficaram em pausa, mas isso faz parte do processo criativo. Ei, já chega, XD. Dia 2. Detox do celular. Entediada, um pouco de fomo pelo mundo real. Gosto muito desse isolamento extremo. Sim, me ajuda a tomar decisões sobre meus encontros. Dia 3. Detox do celular. Entediada, mas comecei a ler livros. Também pintei mandalas, mas foi de uma maneira muito especial. Este era o livro da minha irmãzinha, que se foi para um lugar melhor em 2023. Aqui ela tinha pintado algumas coisinhas que deixou meio inacabadas. Eu terminei as partes que ela não tinha terminado. Esta é uma obra dela e minha. Juntamos este aqui. Algo que eu sempre evitava fazer e fazer isso agora é muito bonito. Uma confusão meio estranha o que passa pela minha mente. Se aceita tudo, menos perfeição. Para ter um novo futuro, seu passado deve morrer. Como Jesus de Nazaré disse uma vez, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Não olhar para o passado, porque senão meu passado condiciona meu futuro. Algo que eu fazia bastante também. De manhã eu me sentava ao sol e começava a meditar. Tentava me conectar com a Pachamama e fico muito ansiosa de sair na rua e sem telefone é pior. Então saí com essa Hello Kitty, foi meu squish. Tive sonhos muito estranhos. Eu sentia que às vezes realmente me conectava de um jeito muito estranho comigo mesma. E tive ideias muito boas. A vida se transforma como no seu TikTok, então tudo fica um pouco mais interessante. O mais intenso foi sentir que eu ia ficar sozinha com meus pensamentos. Eu percebi que preciso trabalhar, deixar de ser tão negativa, que essa foi uma das grandes lições que tirei disso. Eu fiz um mini detox digital e não uso redes sociais há quase 4 anos, então achei que já estava na hora. As primeiras 24 horas foram um pouco estranhas. Eu senti esse impulso de checar meu celular, mas, uma vez que percebi que não havia nada para checar, ficou mais fácil e comecei a me conectar mais com as pessoas ao meu redor. Descobri que tinha muito mais tempo no dia, então pude ir a clubes de corrida, ler meus livros, sentar na natureza, ouvir música, e isso simplesmente deu espaço para minha mente realmente pensar, em vez de usar as redes sociais como uma ferramenta de distração. Eu realmente recomendo tirar um tempo longe e ver como você se sente. E aí, foi convencido a dar uma chance para essa mudança? E como eu disse, nós podemos começar ali com os pequenos passos e com metas realistas. A gente não precisa radicalizar. Até porque quando a gente se priva, minha filha, quando volta, volta ainda pior. Então, bora para algumas estratégias? Bom, o primeiro passo é a gente estabelecer um objetivo real. Por exemplo, diminuir pela metade o tempo que você passa no Instagram atualmente. Se você fica 3 horas, a partir de agora eu vou ficar 1h30. E ao longo dos meses, né, ao longo do ano, você vai atualizando essa meta, vai ajustando até chegar onde você realmente quer. Eu não sei se você sabe, mas tanto os telefones Android quanto o iPhone permitem ver quanto tempo você passa nos aplicativos através das configurações. No iPhone, você vai em ajustes, tempo de uso,
e depois em ver todas as atividades. E aí você consegue checar o tempo que passou em cada app no fim de um dia. E ver também informações como a média diária por aplicativo. Já no Android, você vai em configurações, rola a tela e toca em bem-estar digital e controles parentais. Na tela seguinte, você consegue ver quais os tipos de app que você usa por mais tempo. Já logo ali embaixo, você vê os apps mais usados e a quantidade de horas que passou nele. Se quiser um relatório completo de todos os aplicativos, é só tocar no ícone de um gráfico que está no topo da tela. Passo 2. Limitar o tempo de uso nos aplicativos das redes sociais. Isso ajuda a evitar passar mais tempo usando o app do que você tinha programado. O próprio Instagram e o TikTok têm nas suas configurações a opção de limitar o tempo de tela e emitem um alerta quando você atinge esse limite. O Android OS também permite limitar o tempo de uso nos aplicativos que você quiser. É só acessar ali os recursos de bem-estar digital e média diária que eu acabei de mostrar para vocês. E lá dentro você encontra essas opções. Passo 3. Definir horários para acessar as suas redes. Se você não ficar tentada a pegar o telefone lá o tempo todo e mexer, defina um horário específico. Por exemplo, no ônibus voltando para casa do trabalho, antes do jantar ou antes de tomar banho. Estabeleça um horário para você ter esse momento para acessar as redes sociais, responder as suas DMs e, quando acabar, assunto encerrado. Você só volta a fazer isso no dia seguinte. Passo 4. Tire da tela inicial aqueles aplicativos que te dão mais gatilho de acessar sem nem pensar. Se possível, e eu acho a melhor opção, desinstale esses apps e reinstale sempre que quiser usar. Porque assim, sempre que você estiver tentado a usar um aplicativo, você vai ter que instalar de novo, gastar a sua internet móvel se você estiver na rua. Aí dá preguiça, você acaba desistindo e fala, ai não, depois eu vejo isso. Eu admito que quando eu tô usando o Instagram mais do que eu gostaria, eu costumo usar essa estratégia e me ajuda bastante. Passo 5. Desative as notificações dos apps. É claro, se você usa o WhatsApp para trabalhar, o Instagram para trabalhar, isso é um pouco mais complicado. Mas se der, entra nas configurações dos aplicativos e desativa, pelo menos por um determinado período de tempo. Assim você evita distrações e aquele gatilho de entrar na rede social sempre que pula uma notificação na sua tela, quando você vê, você já ficou lá, ó, meia hora sem nem perceber. Meus amores, eu não sei o que aconteceu, mas a partir daqui eu fiquei bem louca na contagem dos passos. Então eu peço, por favor, para vocês ignorarem os números e só se ligarem nas dicas, tá bom? Passo 8. Faça uma limpa em quem você segue. Exclua aqueles perfis que possam estar te fazendo mal. Por exemplo, aquela influenciadora que só testa maquiagem cara ou aquela que acaba te instigando a comprar um monte de coisa. Para um pouquinho e reflete. Aquela pessoa me inspira ou, na verdade, gera vontade de consumir ou então cobranças irreais sobre ter uma vida perfeita como a que ela mostra nas redes sociais? Porque são coisas bem diferentes, né? Passo 8. Esqueça completamente que você tem um celular pelo menos 30 minutos antes de dormir. Eu sei, é difícil, mas bora tentar. Por quê? Isso pode fazer toda a diferença para melhorar a qualidade do seu sono. Sim, se você tá tendo insônia, minha cabeça não para quando eu vou dormir, cara, essa é especialmente para você. Sabe por quê? O celular, o computador, enfim, esses produtos eletrônicos, eles emitem uma luz azul. E o nosso cérebro interpreta essa luz como a luz do dia. Isso acaba atrasando a liberação da melatonina, que é o hormônio do sono, que é responsável por sinalizar ao nosso corpo que tá na hora de dormir. E aí, quando você estiver pronto, você pode tentar fazer um mini detox, por exemplo. Eu vou ficar só hoje sem usar as redes sociais. E aí, nesse dia, você se organiza para fazer alguma coisa que você tá querendo fazer há muito tempo. Por exemplo, fazer um artesanato, pintar um livro de colorir, ler aquele livro que você tá querendo há um tempão, cozinhar um prato, enfim, alguma coisa para distrair a sua cabeça. E o mais importante, se permita relaxar, o que pode ser difícil, tá? Provavelmente esse mini detox vai te gerar alguma ansiedade, mas o que mais ele gerou? Tenta observar como você tá se sentindo e quais foram os benefícios que esse dia sem redes sociais trouxe para você. Depois, você pode tentar aumentar, por exemplo, eu vou ficar o final de semana sem acessar as redes sociais. Sinta que é você que tem controle do que você acessa, e não o contrário, não são as redes sociais que controlam você. Por aqui, o que mais funcionou por enquanto foi deletar o app para evitar entrar ali sem nem perceber e também ativar o limite de uso. Então, caramba, já tô aqui meia hora usando esse aplicativo. Melhor parar por hoje. Desativar as notificações e excluir perfis que não me fazem bem. E, como eu disse, eu também tô ainda nesse processo. Por isso mesmo que eu quero fazer isso junto com vocês. Então, me dá a mão e bora comigo nessa? Bora melhorar a nossa qualidade de vida de pouquinho em pouquinho? Agora me diz, qual rede social você sente que te suga mais?
E o que você faria com mais tempo livre? E se você gostou do nosso bate-papo, bora estreitar essa amizade, ficar mais pertinho e me segue lá no Instagram, é o @instadataísa. Aliás, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que possa estar precisando de um toque para melhorar as relações com as redes sociais. Quem sabe ele não pode ajudar a inspirar uma mudança na rotina? E claro, né, se você chegou até aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque eu te garanto, o melhor vídeo é sempre o próximo. Tchau, beijinho!